Barbear. A história da navalha, a história, né, da lâmina de barbear, o que aconteceu, da onde veio, quem foi o inventor, você vai ficar sabendo agora, certo? Mesmo que te pareça surpreendente, né, raspar a barba, ou um hábito, ou um costume mais antigo que você imagina, rapaz, que nós pensamos, certo, que é muito mais antigo do que cortar o cabelo. Então, para tudo. Senhoras e senhores, meninos e meninas, recém-nascidos e também recém-nascidos, Hoje vamos ficar sabendo, sabendo de tudo o que sobre, né, as lâminas, sobre, né, os cortes, sobre raspar a barba, de onde que veio isso, porque, quando, quem inventou a lâmina de raspar, né, assim por diante. Então fica por aí, certo? O cabeleireiro é um dos inventos mais antigos do mundo, da humanidade, rapaz, certo? O homem já se raspava com conchas, com conchas há mais de 20 mil anos atrás, rapaz, né? Na Idade Média, por exemplo, né, na Europa, assim, na Idade Média, na Idade do Ferro, na Europa, os guerreiros eram enterrados com as suas espadas e as suas navalhas, de barbear. Então, antes de tudo, roda a vinheta. Os egípcios, por exemplo, eles raspavam o corpo todo 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia os camaradas se raspavam o cabelo, os pelos de todo o corpo, rapaz. Isso é um tabu primitivo relacionado à limpeza, relacionado então às impurezas, certo? Certito? Então, e até os meados do século XIX aproximadamente, rapaz, não existia navalha, não existia tipo nenhum de navalha, certo? Até os meados do século XIX. Mas em 1880, então, um norte-americano inventou a navalha, né? A faca em forma de D, certo? E aí começou então a revolução, começou então a se evoluir, certo? Em formato de D. Então foi um norte-americano que inventou essa navalha, essa faca. Mas o único problema é que tinha que de vez em quando tinha que ir lá para mandar afiar a navalha, certo? E já começou então a existir alguns problemas, porque o camarada tinha que de vez em quando lá, tinha que afiar a navalha lá, e daí complicou, certo? Mas o verdadeiro apóstolo, rapaz, foi o norte-americano Ken Camp Gillette, certo? Ele que inventou a lâmina de aço, de barbear, de se raspar, certo? Ele que inventou, ele que foi então o patrono, ele que foi o apóstolo das lâminas de aço, de barbear, Ken Camp Gillette, certo? E então, junto com seu parceiro William Nickerson, eles inventaram então, o Ken Camp então inventou, né, a lâmina de barbear, a lâmina de aço, né, e o Nickerson inventou então a máquina, e ambos, né, se ajuntaram ali, né, e Ken Camp já, como não era muito bobo, né, já correu lá e patenteou em 1901 então a lâmina de barbear, que foi ele que inventou, ele que foi o patrono dessa invenção, beleza, galera? E o verdadeiro apóstolo então foi o camarada que inventou essa navalha. E em 1900 então foi o protótipo, certo? Quem então teve a revolucionária ideia de inventar, né, de inventar lâminas descartáveis, fortes, firmes, certo? Finas, assim por diante, tudo o que você sabe sobre as lâminas, né? E os cientistas, rapaz, não botaram fé nessa ideia, os cientistas da MIT, né? Não botaram fé, é impossível fazer isso, não tem condições de fazer isso. E é isso que acontece com você, com nós, rapaz. Quando nós temos um sonho, nós temos que ir para frente, temos que realizar, rapaz. Não podemos esperar, não podemos ficar com medo, não podemos, né, abandonar, assim por diante, rapaz.
certo? Mas você tem que realizar o teu sonho, você tem que ir para frente e tem que correr atrás. Por mais que alguém possa falar alguma coisa, você tem que procurar, né, tentar realizar e tirar do papel. Isso foi em 1900 e que aconteceu? Ken Camp nem deu ouvidos para esses camaradas, foi lá e revolucionou, inventou e colocou tirou do papel e mostrou para eles que tem condições de você realizar um sonho, sim, rapaz. Em 1920, 20 anos depois, veio o modelo melhorado, inclusive, rapaz, meu pai tem uma dessa daí, que, né, que você pegava como hoje o nome é Gillette, né, mas Gillette é apenas um nome, certo, é uma marca, mas você pegava então a lâmina de aço e colocava lá naquele quadradinho e rosqueava ali então e raspava a barba. Meu pai tem uma dessa até hoje, rapaz. Até hoje ele tem um primeiro protótipo, então, o primeiro, né, modelo melhorado que teve então das nossas Gillette, certo? E foi lançado então para criar então a primeira inovação mecânica, e para modificar o ângulo da lâmina e mais precisão para raspar, né, de ângulo, de manuseio do cabo, né, os elementos então abertura e fechamento, então isso era a moda do tempo, da hora, rapaz. E o primeiro instrumento de precisão, então, que foi lançado naquela época, 1920, 1957, então, veio aquela ajustável. A ajustável, então, era a máquina de barbear, né, uma máquina de barbear com 3 definições, certo, de cortes, 3 definições de corte de barba, né? Então tinha os cortes curtos, médios e os cortes então espessos. Os cortes espessos ao longo dos anos, então, rapaz, ao longo dos anos foi se inventando, foi se ajustando e acabou chegando assim, num patamar de ter 9 ajustes para essa, né, tecnologia, para essa máquina desse tempo aí, rapaz. Então, e o primeiro esforço, então, notável nos termos de mecânicas, nos termos das máquinas mecânicas, foi 1957. Em 1965, então, teve a Tecmatic. A Tecmatic, essa né, máquina revolucionária, então, foi a primeira da banda contínua enrolada retrátil. Contínua enrolada, e a inovação tecnológica dessa época, rapaz, foi que o utilizador não precisava mais de relar a mão na lâmina ali, né? Não precisava mais mexer a mão na lâmina de aço, certo? E o modelo apresentava então as melhorias notáveis naquela época, certo? Fortemente estilizada, de tudo o tempo. Tecmatic, então, original. O que ele fazia? Passou da Tecmatic original, então, que estava ganhando o mercado, já fazia 30 anos que elas estavam, então, no mercado, estava na hegemonia, certo? E, rapaz, em 1971, então, veio a Trek 2. A Trek 2, então, veio para ficar. O primeiro sistema, então, de 2 lâminas, por isso que é Trek 2. O primeiro sistema, então, de 2 lâminas que veio para ficar e veio então naquela época, porque tem que ser naquela época, isso vai ter que ficar até o final do nosso vídeo, certo? Em 1977 veio a Atra. E essa Atra, rapaz, aí introduz o sistema Atra Contour, certo? O primeiro cartucho, 2 lâminas e uma cabeça giratória, e, rapaz, permitindo então que as suas lâminas fizessem uma barba mais rente, uma barba mais, né, moderna, uma barba assim, né, com mais tranquilidade, certo? Para não se cortar, que não precisava mais de tocar a mão, certo? Em 1985, então, a 1985, chegou a Atra Plus. A Atra Plus, então, é uma Gillette, né, Contour Plus ou Atra Plus, Contour Plus, né? É a primeira máquina, então, que traz lubrificante, rapaz, essa parte de cima aqui, ó, da Gillette aqui, esse que é o tal do lubrificante, rapaz, que eu nem sabia que era isso. É lançado, então, no mercado. Em 1990, então, chegou a Sensor. E essa Sensor, rapaz, era a primeira máquina de lâminas idênticas, certo? Montadas individualmente sobre molas,
e se ajustava automaticamente ao contorno do rosto do camarada que ia se barbear. Essa sensor em 1990. Em 1998 chegou a Mach 3. Mach 3 é essa aqui que nós temos aqui. Mach 3, certo? Essa Mach 3 veio também na tecnologia de 3 lâminas, aí aumentou, né? Tinha Tech 2 e agora chegou a Mach 3 com 3 lâminas de barbear, que tinha um barbear mais suave. Em 2006, então, veio a Fusion. A Fusion, então, estreou no mercado, certo? Mundial, e era um aparelho, rapaz, um aparelho de linha Gillette também, da linha, né, da marca Gillette Fusion, com versões, então, manual e Power, a manual e Power, e dessa vez, rapaz, aumentou mais 2 lâminas. Ela tinha 5 lâminas e venceu a toitadinha da Mach 3, certo? De cada atributo, de cada design e assim por diante, venceu a coitadinha da Mach 3, mas eu prefiro a Mach 3 ainda, certo? Porque tem mais 2 lâminas para você se cortar e eu deixo quieto. Quanto menos lâmina, melhor. Em 2014, o ano polêmico que nós, né, perdemos a nossa Copa, perdemos tudo, né, aquele dia lá. Eles, graças então, lançaram a Gillette Buddy. Essa Gillette Buddy muda a forma, né, de você remover os pelos de todo o seu corpo, certo? O primeiro aparelho do corpo, então, que pega toda a superfície do corpo masculino, né, e deixou todo mundo pelado naquela época. Foi em 2014 que lançaram então a Gillette Buddy. Em 2015 lançou a Fusion Pro Glide. Essa Fusion Pro Glide foi a tecnologia Flexball. Tecnologia Flexball é a mais recente do mercado, a mais recente inovação daquela, né, de 2015, a cabeça móvel então desenhada para maximizar o contato então de cada contorno do rosto, alcançando então todos os pelos, todos os lados, certo? E rapaz, outra coisa, né, o King Camp então, quando inventou as suas lâminas de barbear lá, né, e a máquina de barbear, rapaz, ele foi vendendo algumas unidades, só poucas unidades, foi crescendo aos poucos, não foi questão de anos para ele ir crescendo, para ele se evoluindo, pensando, né, assim por diante. Depois que ele conseguiu então se ajuntar ali com Nickerson, né, e eles, né, mandaram para a Segunda Guerra várias lâminas, milhões de lâminas, milhares de lâminas, né, de máquinas de barbear, assim por diante, para a Segunda Guerra Mundial. Eles que ajudaram também nas guerras, os soldados. Em 2017, para terminar o vídeo, em 2017 lançou a Fusion Pro Shield. Fusion Pro Shield, olha o nome, parece um nome de super-herói, e o lubrificante então, agora foi lançado então o lubrificante em cima e embaixo, ou antes e depois do seu barbear. Aí ajudou um pouco mais, certo? E antes e depois então das máquinas, ajuda a proteger pela irritação. As máquinas Pro Shield também vinha com a tecnologia Flexball, certo? E assim por diante. Então espero que você tenha curtido, você tenha aprendido um pouco mais sobre o barbear mais suave, a sua história, a história então da marca Gillette, que veio inovando então as nossas lâminas, né, as nossas lâminas de barbear. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve, dá like, se interage, dá suas palpites nas próximos vídeos, nos próximos quadros, seus assuntos, eu vou agradecer. Se interage, apareça aí, que nós vamos conversar, certo? Muito obrigado. Então decreto encerrado esse vídeo em questão de 3, 2, 1...